Alô, alô, Dibradores, está começando mais um DibradaCast. Aqui é o Caissara, estamos mais atrasados que o Mundial do Palmeiras. Aqui é o Luigi e eu já gostei do Neto. Aqui é o 86 e o Neto calado é um poeta. Eu pensei que você ia falar que o DibradaCast era um baita de um programa, se diga de passagem. É brincadeira. Bom, galera, você que tá escutando a voz do Luigi aí, o Luigi é o nosso convidado da semana aí, a gente vai fazer um programa todo especial aí sobre o jornalismo esportivo aí, a mídia esportiva em geral. Queria que o Luigi se apresentasse aí pra galera que tá escutando o Dibrada. Bom, eu sou o Luigi, eu sou um nerd que gosta de futebol, mas isso é muito difícil de acontecer, né? Um nerd gostar de esporte, né? Ah, tem bastante até, pô. Sim. E faço parte do vortexnerd.com.br, lá tem um monte de atração, aquela coisa toda, e é só acessar. Cara, eu nunca fui bom em fazer jabá, mano. Fazer propaganda. Ô Luigi, mas uma coisa que é contraditória, cara. Você tinha falado pra gente que você estuda jornalismo e você é corintiano. Você conseguiu completar o ensino médio e bem sendo corintiano, cara? Apesar de eu ter repetido um ano, cara. Você repetiu. Repeti, cara. Você repetiu o ano e ameaçou o professor pra passar. Não. Mas eu já fiz o professor querer sair da sala, viu? É normal, eu já fui. Assim, eu tive uma época na minha vida, assim, que eu era CDF, aí a partir do segundo ano, porque eu tava jogando bola, eu sempre fui ruim jogando bola, né? Eu era aquele cara que, tipo, era escolhido, né? Por último, sabe? Tava aleijado e tá eu. O Luigi era escolhido depois dos goleiros, né? Ele ia pro narrador, né? Sim, por aí. E aí eu acabei tendo uma distensão muscular lá jogando, o cara me deu uma cavalada lá do caramba e eu fiquei uns 3 meses fora da escola. E aí acabei repetindo, não virei vagabundo de vez, cabulava aula, caralho, a quatro, Aí acabei começou repetindo. a fazer podcast, né, Luiz? Pois é, cara, aí desandou. Aí desandou, velho. Mas é uma coisa interessante que apesar de eu amar futebol ser minha paixão, assim, eu gosto muito de outros esportes, né, renegados, beisebol principalmente. Cara, você consegue entender o beisebol? Eu nunca tinha entendido o beisebol, só depois que eu comecei a entender um pouquinho, né? Mas é o taco dos americanos. Mas você acompanha, né? isso aí? Você acompanha os jogos americanos? Infelizmente eu não acompanho a Major, que é o campeonato de beisebol lá, e nem a NFL, porque não tem ESPN, infelizmente. Mas quando tem o sinal da net aqui da ESPN, eu assisto. Mas bom, galera, a gente vai para os nossos recadinhos e e-mails da semana aí, rapidinho a gente volta com o Luigi aí para falar sobre o jornalismo esportivo. Isso aí, Caissara. Então vamos voltar aqui, vamos ler alguns e-mails aqui. Teve muita gente que mandou e-mail, né? A gente alcançou um público aí que talvez a gente nem alcançaria falando só do futebol convencional, né? A gente falou do último programa do Pro Evolution Soccer versus FIFA. Então uma pancada de adolescente aí, das comunidades aí, dos grupos do Facebook lá. Eu vou adivinhar o 86. Uma galera falou que o FIFA não presta e o PES é muito melhor, e outra galera falou o contrário. Errei? Exatamente, cara. Por que será que existem tantos fãs boys, né? Por que será? Cara, até o Cleiton, o Diego, o Jorge, o Daniel, o Camilo. Cara, teve um monte de gente que mandou aqui. Teve até mulher, a Mariana, a Juliana, a Flávia. Cara, teve uma pancada de gente aqui. A gente até não vai ler individualmente os e-mails, mas ficou muito nessa rixa assim, né? Falaram muito do mesmo, né? Isso, falou muito do... quem joga Pro Evolution Soccer hoje não sabe de nada, porque o FIFA é muito melhor. Aí tem aqueles saudosistas lá que falavam que desde que a gente tava falando, né? Desde o International Superstore Soccer falou que era muito melhor que o FIFA. Cara, foi muito legal a participação do pessoal aí. Deu bastante briga aí. E a gente agradece aí cada pessoa que mandou e-mail aí, que mandou ou que comentou lá no post do Facebook. Então,
os recados foram esses, cara. Muita gente mandou e-mail pra gente aí, mas ficou bastante nisso, nessa rixa aí. Uns falando de uns falando do Pro Evolution, outros falando do FIFA, e ficou muito. Teve uns que falaram de alguns jogos alternativos aí, né? E tal, mas a maioria ficou nesses dois aí mesmo, cara. Ah, legal, cara. Mas a gente já sabia que isso iria acontecer, né? Uma galera defendendo um, outra galera defendendo o outro, mas o importante foi mais relembrar os jogos, né? E comentar. Eu, particularmente, sempre joguei PES, mas nos últimos anos o PES me decepcionou e eu migrei pro FIFA. E mais cada um seja feliz com a escolha que fizer, né? Tem as duas opções pra isso mesmo, pra galera escolher aí. Que é muito legal. Jogar game de futebol é muito maneiro. É, isso aí. Ô, Caissara, você reparou uma coisa no programa de hoje? Tá faltando alguém, não tá? Cara, tem... Puta, peraí. Ah, o Aguiar. O Aguiar. Agora eu lembrei. O que aconteceu com o Aguiar? Cara, os ouvintes podem até estar estranhando, mas a diretoria, né, a cúpula do Dibrada Cast, a bateria nota 10 do Dibrada Cast se reuniu e falou, pô, a gente... Como assim bateria nota 10? Escola de samba agora? Não, o melhor que tem do Dibrada Cast, né? A gente reuniu as melhores pessoas do Dibrada, assim, a gente começou a conversar e viu que, pelas últimas previsões aí, o Aguiar tinha errado bastante, cara. E o Aguiar, apesar dele ter vários contatos, né? Aliás, ele tem contato aí com seres até de outro mundo. Ele tem errado bastante. A gente resolveu deixar ele de férias esse programa aqui para ver se ele consegue uma conexão direta, se ele se benze, se ele faz alguma coisa para ele conseguir de novo o dom que supostamente ele tem. O que você achou aí disso aí? O Aguiar mereceu uma geladeira devido às últimas previsões falhadas dele, né? O cara não tá acertando nada. Mas também, o dia que ele conseguir prever alguma coisa, ele vai jogar na loteria e não vai fazer mais porra de podcast. É mais ou menos então, isso. Então, né? O pessoal aí que tá com saudade do Aguiar aí, das previsões, hoje a gente não vai ter o Conexão, né? O Momento Conexão, mas... no próximo podcast aí, com certeza a gente vai ter. E a gente vai ter um cara muito bem, um cara muito altura aí, que é o Luigi, falando de jornalismo, a imprensa do futebol, e que o programa vai ser bem legal. Mas pra você que é nosso ouvinte aí e não curtiu a nossa fanpage ainda, por favor, cara, entra no nosso site, no www.dibrada.com.br, e lá tem todos os nossos links das nossas redes sociais lá. Então, entra no site, se adiciona as redes sociais, Facebook principalmente, porque lá a gente publica todos os links lá. E se você quiser acessar o nosso programa através de algum agregador de podcast, assina nosso feed lá, entra na sua pesquisa lá, pesquisa de BradaCast, adiciona e seja feliz. E vamos falar mal da imprensa, quer dizer, vamos falar da imprensa, 86? Demorou, vambora. Vambora que o programa tá muito maneiro e a gente já volta. Estamos de volta aqui com o Luiz, nosso convidado da semana, que é estudante de jornalismo aí, vai contar pra gente aí os meandros do... E corintiano, uma coisa que não pode ficar desassociada, ó. É uma coisa incrível dessa aí, a gente não pode deixar passar. Vai ser mais um integrante na mídia gambá da imprensa, né, cara? Pois é, né, cara? Felizmente, cara. Felizmente, porque hoje em dia só tem porcaria, né? Assim, de ex-jogador, o que mais tem é comentarista porcaria aí do Corinthians. É incrível, né, Luigi? Os caras jogaram bola e quando fica comentarista, parece que os caras mudam totalmente o discurso, né? Você pega o Edmundo, cara, comentando, mano. Você já viu o Edmundo comentando? Parece uma moça. Mas eu acho até o Edmundo um bom comentarista, até, viu, cara? Assim, comentando futebol, acho ele até decentinho, sabe? Que o 86 quis dizer que o Edmundo era todo porra louca, né? E na hora de comentar, ele, tipo, é todo ponderado, né? Todo educado. Exato, isso. Não, como comentarista, eu acho que o Edmundo dessa safra ainda, ele se salva. Perto de outros aí, né? Eu acho que ele, assim, dos 10 jogadores, assim, acho que os únicos que eu diria que são bons, assim, é o Edmundo, o Veloso agora, que eu acho que ele entende, né, bastante, tá? E o Miller, cara.
Cara, você gosta do Miller, mano? Eu gosto, cara. Acho que ele comenta até que bem. O Miller, o Caio Ribeiro também eu gosto, assim, algumas coisas. O que eu mais gosto é o Caio Ribeiro e o Casagrande. Mas antes da gente começar a falar desses comentaristas por comentaristas, principalmente desses ex-jogadores, eu queria saber, não existe nenhuma regra da imprensa que tem que ter um curso de jornalismo, ou o cara, qualquer um pode chegar lá, a emissora vai lá, contrata o ex-jogador e põe lá para falar, não tem nenhuma seleção, nenhum processo burocrático para evitar essa entrada assim de paraquedas nesse meio? Infelizmente, né, acho que esse é o grande problema do Brasil, né, principalmente nessa área jornalística, que você não precisa de diploma para ser jornalista, que eu já acho ridículo, né, mas sempre acontece isso, cara, principalmente ex-jogador que quando não dá certo como técnico, né, vai pra área da televisão, né, e parece que a televisão, né, as pessoas também gostam também, é o que dá ibope, né, os jogadores comentando, né. Mas eles meio que roubam o espaço de vocês, né? Não rola aquela intriguinha assim entre os ex-jogadores e os jornalistas mesmo? Ah, sempre tem. Vocês lembram daquele caso do Neto com o Benjamin Bach? Com o Benjamin Bach também, que quase saíram na porrada lá. Eu fiquei sabendo que eles tiveram um atrito, mas o Benjamin, ele não é jornalista, né, formado, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele é economista, parece. Isso. Economista formado pela PUC. Eu não sei também, mas ele até que sabe, ele era tranquilo. Deixa eu ver aqui no senhor Wikipedia pra ver o que ele fala. Ele fez economia na PUC mesmo. Então, ele é um cara assim, por mais ele não é estudado, mas ele é um cara que participa. Pra quem não conhece o Benjamin Bach, ele é uma pessoa que trabalha numa rádio de São Paulo de maior audiência de programa esportivo aqui, faz mais ou menos, acho que mais... a Energia 97, é muito bom o programa deles. A gente é fã, eu escuto, por exemplo, desde que eu tinha 11 anos, cara, faz 15 anos que eu escuto esse programa, é excelente, e hoje ele trabalha também na Fox Sport, ele tem um programa lá chamado Fox Sport Rádio e tal, é um cara que teve algum momento, chegou a participar daquele programa do Milton Neves e tal, e ele e o Neto tiveram um atrito. Você lembra por que foi o atrito, o Luigi? Cara, eu não lembro, porque faz muito tempo mesmo, eu não lembro. Na verdade, deve ter sido uma briga de ego, né, porque o Neto é desse tipo, né? O Neto, no começo da carreira dele como comentarista, eu até achava que ele tinha algumas coisinhas que ele falava lá que era, sei lá, que era até que certo, entre aspas, mas hoje em dia o cara tá... O ego, assim, subiu muito na cabeça do cara e o cara só fala mais merda que... Puta, ele é uma metralhadora de merda, cara, sinceramente. Sim, ele é horrível, assim. Eu gostava dele no começo da carreira dele, eu acho até que ele era até que um razoável comentarista. Hoje em dia, cara, eu não consigo. Por mais que eu goste do Theo José, por exemplo, como narrador, melhor que o Cléber Machado, eu não consigo ver por completo um jogo da Band por causa do Cineto. Eu não consigo. Mas infelizmente eu não consigo. É complicado. Mas, por exemplo, tem jornalistas aí que são muito bons, cara, que é muito esquecidos aí pela mídia, que é o caso do Mauro Betting, que é palmeirense. O Mauro Betting, pra mim... O pai dele era palmeirense também, o Joel Betting, né? Sim, o pai dele é entre aspas, uma lenda, né, do jornalismo, e pra mim o Mauro Betting é o melhor, assim, desses, junto com o Juca Kfouri, que é o corintiano também, que eles são minhas duas referências, assim, pro eu ia te perguntar isso, assim, quem é o seu espelho, assim, aquele cara que você admira, assim, na mídia esportiva. Você falou que agora, acabou de falar, né? O Juca Kfouri e o Mauro Betting, pra mim, são os caras que são, assim, são os foda, assim, do jornalismo esportivo atualmente. O Juca Kfouri é um pouquinho mais velho, né, mas o Mauro Betting, o cara entende, viu? São dois caras muito polidos, assim, né? O Juca Kfouri tem até uma postura mais rígida, ele é um cara que dá opiniões mais contundentes. O Mauro Betting é a questão mais... Ele é um estudioso do futebol, né? É brincadeira deixar o Guerreiro na fim do mundo, né? Pode fazer, depois a gente bota a matéria rápida. É brincadeira. Na universidade, né? Quem que é os caras que é motivo de chacota lá que deve ter, né? Vocês que estudam nessa parte aí, devem ter uns caras que é tido como os paraquedas mesmo, os caras que não manja nada e é motivo de chacota na faculdade. Tem esses caras no meio do jornalismo? Esportivo? Tem, todos. No jornalismo esportivo principalmente, né? O próprio Neto,
né? O Ronaldo, sabe? O O Ronaldo Roger também. O Roger também é muito. O William, que era do Corinthians, até que ele comenta bem, até ouvi alguns jogos dele pelo Sport TV, né? Mas tem muita gente que é chacota. Fora do esporte, então, os próprios jornalistas são chacotas. Da Atena, Marcelo Rezende. Nossa, nem vamos entrar nesse caminho, que senão a gente não para mais. Mas sabe um cara que... Não, mas eu vou perguntar pro Luigi. O que você acha do Datena comentando futebol? Ele era jornalista esportivo, né? Antes de. Ele era jornalista esportivo? Eu não sabia disso, não. Ele começou como repórter de campo, cara. Ele foi narrador também. Que nem o Faustão. O Faustão eu sabia, o Datena eu não tinha nem ideia, cara. Só na área esportiva. Ele até que era um bom repórter, cara. Só que aí depois ele foi pra área do policial, né? Que ele fala que ele odeia, né? A área de policial. Né? Então. Aí ele começou a ganhar dinheiro, né? E foi embora. Foi embora. Mas tem muito jogador que é motivo de chacota na jornalismo esportivo, né? Tem vários, cara. A gente vai falar mais um pouquinho do... Eu quero deixar um espaço especial pro Neto, que o Neto merece um espaço especial. Eu quero deixar pro final. Sabe, vamos falar da parte boa ainda, antes de começar a chutar o balde aí, colocar os pi na transmissão aí, no áudio. Sabe um cara que eu sinto muita falta, que eu achava ele ótimo, não sei se você lembra dele, era o Paulo Calçades, que ele trabalhou hoje ele acho que ele trabalha na ESPN e ele trabalhava na Record, cara. Você lembra do Paulo Calçades? Paulo Calçades, não de nome. Já sei quem que é. É um cabeçudo. Eu vi aqui isso. Eu vi aqui no Google. Cara, ele tá na ESPN agora, pode escrever. Eu, infelizmente, não tenho ESPN, então eu não posso falar muito dele, mas eu não lembro de muita coisa dele, assim, fora da Record. Ele, pra mim, na época da Record, assim, ele era o melhor disparado, assim, ele era um cara muito coeso, assim, né, dava opiniões legais, apesar de não ser nenhum ex-atleta, mas ele era um cara, eu gostava pra caramba das participações dele nos programas e quando ele fazia a análise do jogo, né. E faz falta, porque a ESPN eu também não possuo, eu gosto muito do campeonato inglês e quando eu vou em algum lugar que tem transmissão da ESPN e ele transmite, é muito bacana. Ele e o PVC também trocou, né? Você gosta do PVC? Sim, o PVC eu gosto dele também. Ele tava na Sport TV, na Sport TV não, na ESPN, acho que ele foi pra Fox, né? Isso, ele foi pra Fox Sport. Foi pra Fox. Nossa, ele meteu um pau naquele 7-1 do Brasil contra a Alemanha na ESPN. Eu não... Mano, eu dei tanta, assim, eu falei, esse cara, PVC é foda, assim, ele é muito bom. Né? Ele é um cara muito bastante conceituado na mídia esportiva, né? O pessoal gosta bastante. Sim, é uma coisa muito, eu acho uma pena, que infelizmente os canais abertos, eles não estão dando espaço pra jornalista esportivo, né? É mais os canais fechados, canais pagos que utilizam mais, né? A Sport TV tem muito jornalista esportivo. Eles estão aderindo agora aos ex-jogadores, mas tem muito jornalista esportivo lá na Sport TV que são bons, velho. São muito bons mesmo. Felizmente, né, eles não dão... o canal aberto não dá espaço. O canal aberto ele prefere apostar nos ex-jogadores, né? O próprio Juninho Pernambucano, ele acabou de se aposentar como atleta, ele já é o principal comentarista do Rio de Janeiro. Acho que ele e o Júnior, né, que é ex-lateral esquerdo também, ex-jogador, são os comentaristas da TV do Rio, lá da Globo do Rio. Você vê, com tanto nome forte, né, nos próprios canais da afiliada da Globo lá na Sport TV, eles têm vários jornalistas lá de 1000 anos, né, muito tempo, mas eles preferem apostar nesses caras que tem uma representatividade com a torcida, né. Não sei se o que acontece por essa preferência, né, porque eu vi alguns jogos do Juninho, né, eu escutei a transmissão que ele estava presente e não vi nada demais no Juninho, né. A única coisa que ele fala é quando tem uma falta perto da área. Daí eu guardava, hein? Daí é só bater de 3 metros. Ele é igual o Neto, só fala na hora de falta, né? Porque os dois foram especialistas, né? Porque, fica coisa até chata, né? Tipo, tá bom, todo mundo sabe que você era bom de falta, né? E tal, mas, porra, toda hora. É brincadeira deixar o Guerreiro na fim do mundo, né? Pode fazer, depois a gente bota a matéria. Rápido. A Gazeta tem uma safra muito boa de jornalista, né? Tem o Celso Cardoso é bom, não é? O Celso Cardoso é muito bom, cara. Só que ele é aquele cara que vai morrer abraçado, né? Com a Gazeta. Porque a Gazeta, acho que qualquer hora fale, né? Porque, meu Deus, ninguém...
O Celso Cardoso é tipo o Cristiano Ronaldo no Portugal, né? Tipo, é bom pra caramba, destoa do resto, mas não vai chegar em lugar nenhum com Portugal, né? Porque... O Chico Lang eu até acho ele um bom jornalista, assim. O Chico Lang é um fanfarrão, cara, não dá. Ele é um fanfarrão, assim, mas acho que ele tem algumas coisas que até que é bem. Mas ele é muito mais zoeiro do que... Então, ele vestiu aquela coisa de sou corintiano, dane-se os outros times, aí os caras vão perguntar placar pra ele, começa em 7x0, né? Quando o jogo é difícil é 7x0, o pessoal pergunta. 7x0 pro Corinthians. E não dá pra levar ele a sério, né? Ele tá mais pra um neto do que pra um jornalista, né? O Flávio Prado é bom. É Flávio? Flávio Prado é bom também. Tem aquele carinha de óculos também que é. E o que é muito Osmar bom. Garrafa? Osmar Garrafa é meio fanfarrão também. Osmar Garrafa, a Gazeta é tão pobre que o cara faz a matéria lá do estúdio e ele mesmo vai fazer a reportagem. Tipo, ele fala assim, agora nós vamos ver a reportagem com o Osmar Garrafa. Aí tipo, ele só muda a camiseta e ele vai lá. Sabe? A matéria. Eu sei quem que é. Eu vi aqui no Google aqui. O Google é foda, o Google é muito bom, né? Você quer procurar na cara do cara? Opa, Osmar Garrafa tá aqui. É brincadeira deixar o Guerreiro na fim do mundo, né? Pode fazer, depois a gente bota a matéria. Rápido. E o... Como é o nome do outro lá, o que ia apresentar o Mesa Redonda, mano? O Avalone? O Avalon tá sumido, né? O Avalone, depois daquela Copa do Mundo de 2006 que ele entrou bêbado, né? Não tava sabendo dessa, não. Não, Avalone, é o outro, é o... Nossa, nada do Vanucci? O Vanucci, lembra do Vanucci? O Vanucci entrou mesmo, eu não sabia, não. Porra, o Vanucci é outro também que se Entrou. afundou, né, mano? Sim, depois de 2006, quando ele entrou bebaço ao vivo, ele... Por que será, né? Por que será que ele... Mas eu sei não, hein, Luigi, porque ele já tinha se afundado, né, mano? Ele tinha saído da Rede Globo, que ele foi pra Record depois. Qualquer um que vai pra Rede TV, cara. Puta, o cara não precisa nem ter a bêbado pra estar afundado, né? Só o cara de estar na Rede TV, meu amigo, já é uma coisa... Não viu o Luiz Ceará, por exemplo? O Luiz Ceará também é horrível. O Ceará é o repórter de campo, o cara tava na Bandeirantes falando que bem, caretou na Rede TV, ninguém lembra mais do cara. O Luiz Ceará também era ruim. Sabe, quer perguntar pra vocês se vocês fazendo a universidade aí, vocês estudam as pessoas que mudaram a forma de fazer transmissão, a forma de como é conduzida a transmissão. O pessoal fala que o Galvão Bueno foi um cara que mudou, né, a forma de transmitir jogos. É lateral para a seleção brasileira. Haja coração, amigo. Haja coração. Haja coração. Haja coração. Porque antigamente era tudo aquilo do rádio, né, aqueles caras que narravam muito rápido. E o Galvão Bueno, ele trouxe a questão de conversar durante a partida. Hoje ninguém aguenta mais, porque faz 30 anos que o Galvão fica falando na sua orelha, né? Como eu tô fazendo jornalismo, essa área esportiva eles não são bem estudadas, né? Eles focam mais na pós-graduação do jornalismo, mas da história assim, que eu conheço do futebol, o Galvão Bueno e o Luciano do Vale, já em paz, foram 2 pontos fora da curva dentro do jornalismo esportivo, né? Luciano do Vale por trazer o vôlei, né, pra boca do povo, né? Pra massa, né? Pra massa e também o basquete, tudo. Então acho que os dois foram, assim, os grandes nomes de jornalismo esportivo, de narrador, assim, são os dois com certeza. O Galvão Bueno, pelo amor de Deus, o Galvão Bueno já chega, né, o garoto Neymar. Olha o garoto Neymar. Nossa, eu lembro até hoje, por falar nisso, no 7x1. Vocês lembram do 7x1 que o Luciano Huck comparou a derrota com o 11 de setembro? Nossa. Puta que eu pariu, mano. Vocês não lembram disso? Não lembro, cara. Não. Graças a Deus eu não lembro disso. O Luciano Huck falou, não sei o que, eu tava lá no... Eu vou até mandar o link pra vocês aqui. Eu tava lá no... Mineirão, né, que foi a partida. Lá nos Estados Unidos, né? Eu tava lá nos Estados Unidos em 2009 e... 2009 não, né? Foi em 2001. 2001. E aí, eu tive a mesma sensação que tive quando o Brasil perdeu a Copa. Caralho, mano. Aí o Galvão percebe que ele fala merda, ele fala, não, pô, Luciano, são duas coisas totalmente diferentes, né? Nossa, pro Galvão corrigir alguém é porque tem que ter sido uma asneira gigante, né, cara? Sim. O Luciano Huck já fez várias cagadas.
É brincadeira deixar o Guerreiro na fim do mundo, né? Pode fazer, depois a gente bota a matéria. Rápido. Vocês viram, falar nisso, vocês viram, vocês gostavam vocês gostam, né, do Fernando Fernandes? Eu acho ele um bom repórter numa emissora que tem um monte de gente ruim, cara. Ele trabalha geralmente na Bandeirantes, né? Sim, o que faz o Papo de Boleiro isso, lá, ele né? é bom, esse cara é bom. Sim, Esse cara é um cara da Globo na Band, sabe? Tem muitos jornalistas de campo lá do repórter de campo da Band que são muito bons, cara. Tem o André Galvão. O André Galvão, ele era de uma rádio da Transamérica. Ele é da Transamérica, eu acho, ou ele tá aí. Eu não lembro agora. Mas tem o outro lá também que acabou indo pro jornal da Band depois, que eu esqueci o nome também, que é muito bom. Eu não vou lembrar agora o nome dele, desculpa. Mas também tem o cara que é o filho do Datena lá, eu esqueci o nome, também começou no jornalismo esportivo. Tem muitos jornalistas de campo da Band que são muito bons, cara. Tinha aquele Andreoli lá, ele era de campo depois que ele foi pro CQC, né? O Felipe Andreoli. O Andreoli, eu acho que ele é... Acho que ele nem é... Acho que ele é jornalista, só que ele não formou em jornalismo esportivo. Eu lembro dele ele fazendo umas entrevistas de campo depois que ele foi pro CQC. Ele até deu uma entrevista uma vez falando como que ele tinha feito o processo dele para ir pro CQC. Mas ele não deve ter sido muito aproveitado não, porque senão não teria saído. É que na verdade ele tá na Globo agora, né? Ele fez um ping-pong no Desimpedidos lá do pessoal do YouTube lá, né? Mas agora ele foi pra Globo, ele saiu do Desimpedidos. Sim, ele tá na... Ele é formado na FMU, que é onde eu faço faculdade, ele foi formado na FMU. Ah, legal. E ele é repórter mesmo, ele é jornalista, mas ele não se especializou no esportivo, só depois que ele começou lá com o CQC, né? Ele começou no CQC. E depois ele foi pra Sport TV e pra Globo, né? Tanto que ele tá no encontro, né? Com a Fátima Bernardes também. Puta, tá se afundando de novo. Não, mas ele tem um programa na Sport TV também. Ele na época dos Desimpedidos, ele é engraçado. Ele tinha muito contato, né? Era legal aquele programa dos Desimpedidos que ele fazia. De vez em quando vamos ligar pro Vampeta, né? Ligava pro Vampeta, pro Edilson, pra esses caras mais acessíveis, né? Era legal. Ele tentou fazer a veia meio humor e esporte com aquele programa da Band lá, que era com o Denilson, que é outro fanfarrão. Eu lembro da chamada, mas eu não vou lembrar o nome do programa. Mas não deu muito certo, né? Durou pouco tempo. Não, foi cancelado. Deu olé, tô vendo aqui, deu olé. Não deu... Acho que não durou nem um ano o programa. Não prosperou. Não deu muito certo, não. E o que você acha dos árbitros, dos ex-árbitros que viram comentaristas de arbitragem na transmissão? O que você pensa sobre isso? Porque não existe, né, uma área do jornalismo que vai se tornar alguém especialista em assuntos polêmicos, né? Pra falar se a bola entrou ou não entrou. Normalmente as pessoas... Acho que a pessoa que quer ser jornalista, a pessoa de jornalista esportivo, o mínimo que ela tem que saber é as regras, né? As regras do esporte. As regras do esporte, seja qual for, né? Então... Comentarista de árbitro, eu acho que não é necessário, mas é necessário ao mesmo tempo. Tem alguns comentaristas, por exemplo, o Godoy, ele é razoável, vai. Ele é até que razoável. É meio assim. malucão, né? Ele quase morreu, né? Levando uns tiros aí, num assalto, e ficou muito tempo internado aí. Sim. Agora, de jornalista, assim, de árbitro que foi pra televisão, tem o Gaciba, que eu acho que é o Gaciba, ele aparece... Ele tava de vez em quando nos Donos da Bola, acho que é o Gaciba. É o Gaciba? É. Ele até que ele é bom, cara. E tem também o Paulo César de Oliveira, né? Isso. Mas o que você acha ético que eles fazem? Por exemplo, o Arnaldo César Coelho é um dos mais antigos que faz isso aí no Brasil, eu acredito. E ele é o que mais faz isso. Por exemplo, acontece um lance polêmico... E aí o Galvão ou o Cleber Machado pergunta pra ele: e aí, Arnaldo, o que foi? Aí ele começa a enrolar, né? Bom, foi uma jogada difícil, a bola entrou com velocidade, o jogador tá saindo, aí ele espera o replay ir passando e ele vai acompanhando, né? Você pode ver que o jogador põe a perna... foi pênalti, claro, né? Óbvio. Ele espera todo o replay pra depois da análise. Né? Chega a ser antiético isso, porque se ele precisou do replay inteiro para determinar o lance, o juiz naquele lance, na visão do campo ali, é impossível
o juiz determinar, né? Exatamente o que foi. Eu não acho antiético. Eu acho que assim, quando. É aquela coisa, né? Quando o esporte. Quando a pessoa fala da tecnologia, né? Dentro dos gramados, aquela coisa toda. Eu acho que no momento que o árbitro sai do ramo dentro do campo e vai pra televisão, ele já vira meio que um jornalista. Então acho que ele tem o direito sim de usar o replay pra analisar. Agora, é que normalmente eles chegam e falam, mas na hora do jogo, eu não sei se daria ou não, porque aí depende, cada caso é um caso. Então, né? mas ele pode ser mais honesto e falar assim, ó, eu não consegui, fiquei na dúvida, prefiro ver o replay, né? E na hora que acontece o lance, ele fala, foi pênalti, não foi, sei lá. E fala assim, mas é absolvível porque foi um lance muito difícil. Agora, o que o pessoal faz é esperar o lance todo acontecer no replay, aí dá uma opinião com mais embasamento, podemos dizer assim, né? Com mais propriedade, porque viu o lance de um ângulo melhor, com uma velocidade reduzida. Só que aí fala, nossa, foi um erro grotesco do árbitro, sendo que, na minha opinião... Ele joga toda a culpa pra cima do árbitro, né? Mas às vezes não é nem o próprio comentarista naquele momento que faz isso porque quer, né? Às vezes é a própria televisão que chega e fala, olha, só comenta o lance quando tem um replay, aquela coisa toda. Mas aí é covardia, né? Por exemplo, mas aí por exemplo, a Globo, se você for ver o jeito da Globo de comentar, é totalmente diferente da Band, por exemplo. O Neto, por mais que ele seja um bosta, né, foda-se se ele quiser processar, por mais que ele seja um se o bosta... Neto for processar todo mundo que xingar ele... Antes que algum ouvinte aí venha falar, mas o Neto já foi campeão, não sei o que, já jogou na seleção. Pô, a gente tá falando do jornalista, né? Ele como jogador, pra mim, era um ótimo batedor de falta. Ele como jogador, eu acho que ele foi bom, assim. Ele era um ótimo cobrador de falta, né? Só. Exatamente. Eu acho que ele era um ótimo cobrador de falta e um bom meio campo, assim. Então, tipo, ok, ele conquistou 2 títulos, um título pro Corinthians, conquistou, beleza, ótimo, valeu, sentou pra história, mas tipo... Comentando não, né, por favor. Comentando não. Tem uma coisa que eu gosto dele, por exemplo, que ele chega e fala alguma coisa, ele vê o que ele tá errado, ele pede desculpa. Acho que é o mínimo que ele tem que fazer também, né? Agora, a falta de ética dentro do jornalismo, eu acho aquela coisa que ele fez, que foi dar uma notícia falsa, que é o caso do Sidorf. Mas jornalista tá ali pra isso também. Eles meio que ficam dando palpite, porque uma hora certa, né, e ganham os méritos. Às vezes que errou, né, fala, tava quase tudo certo, mas não deu certo, porque mudou alguma coisinha, né. Eles meio que arriscam, né. Mas o Neto a falta de ética eu acho ser imoral no negócio, é fazer aquelas porcaria que o Neto faz de ficar mostrando o dedo do meio não sugestionável, né? Na televisão, aquela coisa. Isso eu acho uma puta falta de ética, né? Certo. Falta de ética não dá crédito ao jornalista que deu furo, essas coisas, sabe? Isso pra mim é falta de ética. Agora, analisar assim vídeo depois do lance, acho que não, acho que, assim, se é um hábito falando, acho que até pode até ser uma falta de ética. Acho que jornalista, acho que não seja falta de ética. Eu não, por exemplo, eu não sei se eu teria o culhão de, sei lá, depois do caso, eu poderia até falar, olha, poderia, no primeiro lance foi falta, agora vamos ver o replay pra ver se é ou não, né? Aí, no caso, cada caso é um caso, né, por exemplo. É brincadeira deixar o Guerreiro na fim do mundo, né? Pode fazer, depois a gente bota a matéria. Ô Luigi, tem uma coisa que assim, você tá cursando a universidade e tal, mas acho que isso não se aprende na universidade. Acho que você vai ter que aprender com a experiência, que é a questão da informação, né? Informação vazada, né? Nos bastidores. Você já chega a comentar isso com seus colegas futuros de profissão? Como que você vê isso? Porque tem muita notícia, né, que vaza antes, ninguém entende como, né? O pessoal tem contatos lá dentro, qual que é a intenção dos diretores, do pessoal de vazar informação? Eu acho que, primeiro, acho que quando vaza informação por parte do jornalista, eu no lugar de jornalista eu faria o mesmo, eu vazava informação, tanto porque é meu... É seu trabalho, né? É o meu trabalho e eu não aguentaria, né? Mas tipo, normalmente quando tem esse tipo de informação, assim, às vezes é um contato bem direto com algum dirigente, alguma coisa, ou até mesmo a assessoria de um jogador
ou do próprio clube que faz isso, porque normalmente a assessoria manda, entre aspas, as pautas das reportagens para os canais, e aí normalmente eles acabam utilizando essa pauta ou não. Por exemplo, o caso do Neymar, que ele foi pro Barcelona, né, que falavam, Sim. foi o assessor de imprensa do Neymar que passou essa informação para os jornalistas, pra televisão ou pro jornal em si. Tanto porque uma professora de assessoria de imprensa, ele foi assessor de imprensa do Hotel, que é um site de traição, né? Certo. E aí teve até um caso que o Anderson Silva, ele cogitou, né, eles fizeram, entre aspas, um contato de primeira, assim, para que ele patrocinasse esse site. Ele até falou que o assessor de imprensa do Neymar que passava as informações para dar um espaço maior pro jogador na mídia. Então, normalmente é o próprio assessor do jogador que passa esse tipo de informação. A gente sabe. É claro que o jogador, assim, ele chega e fala, não sei de nada, sabe? Mas normalmente é o assessor que chega e fala, olha, pra melhorar essa imagem, pra te dar uma imagem na mídia, eu vou passar a informação que você tá tendo um contrato com o Real Madrid ou com o Barcelona, tá? E aí, normalmente, eles passam pros jornalistas, pra um jornalista de campo, pra um comentarista, ou pra própria televisão e vaza, tá ligado? Então, tipo... É aquele caso, cada caso é um caso, então, tipo, é até redundante ficar falando isso, né? Mas Então, a gente. tem muita coisa que é, assim, que é mérito do jornalista mesmo, mas tem muita coisa que é vinda do assessor de imprensa, que muita pouca gente Então, sabe. porque assim, a gente até entende que em alguns casos seja interessante vazar informação por parte do atleta, né? Porque, por exemplo, o atleta tá negociando com Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Aí ele vai lá e solta para algum jornalista jogar na imprensa. Fala assim, tal jogador tá quase acertado por 100 mil por 3 anos de contrato. Aí ele meio que força o outro time a fazer uma proposta melhor, que o pessoal chama de leilão, basicamente, né? Sim, mas normalmente esse é o tipo de coisa que o jogador quer mesmo, né? Que vaza esse tipo de informação pra dar um up, né, na negociação. Isso que eu quero dizer. A gente teve um caso recente que foi o Dudu, né, do Palmeiras, que tava entre o São Paulo e o... Puta merda, foi uma das piores negociações que o Palmeiras fez. Eu vou dar minha opinião aqui sobre o Dudu. Que jogador mequetrefe, hein? Meu Deus do céu, graças a Deus não foi pro Corinthians e o São Paulo se livrou também dessa bomba. Ele é um jogador ok só, ele não é muito... Ele é mais ou menos, ele não é ele não é essa última bolacha do pacote igual estavam pregando, não. Não, longe disso, mas ele é um bom jogador. Mas então, eu entendo que quando é nesse caso do jogador, é interessante vazar informação e acaba vazando, acho que é do próprio staff do jogador. Mas quando essas informações de bastidores de dirigente, eu não entendo porque vaza esse tipo de informação, né? Porque o dirigente que dá... Mas o dirigente que dá a letra, por exemplo, esse caso do São Paulo aí que aconteceu recentemente aí da queda do presidente, a imprensa fica sabendo e só piora o ambiente. Eu não consigo entender porque os próprios... Mas é que os caras devem ter inimigo lá dentro, né? Porque a gente pensa de uma diretoria uniforme, né? Homogênea, né? Né? Uniforme. A gente sabe que ali dentro tem cobra e rato, né, mano? E normalmente a imprensa faz isso pra botar fogo dar pano na manga também. Pra dar assunto de uma semana. Uma coisa que eu não entendo é como o Jogo Aberto consegue até hoje estar no ar com um assunto sabe, que chega a ser repetitivo e cansativo, mano. Você vê o programa falando assim, do Corinthians, né, ô Luiz? É porque o Corinthians ele é o time que dá mais ibope de São Paulo e do Brasil, é o Corinthians e é o Flamengo também. São três times que são os mais populares. Seria bom pra imprensa que o Corinthians sempre estivesse em crise, você não concorda? Lógico, é o que dá ibope é o Corinthians, mas é verdade, o que dá ibope é o Corinthians. Pensei que você ia ficar ofendido na televisão. Por ser corintiano, pô. Não, mas é verdade, cara. É verdade, o Corinthians dá ibope, então... Mas dá ibope... Quando dá crise, no Corinthians é uma semana falando, até mais. O caso do Fluminense, por exemplo, que subiu no tapetão ano passado, né?
Não, na verdade ele não subiu, né? Ele deixou de cair. Ele deixou de cair. E ficou um mês falando desse assunto, cara. Ficou um mês até saturar, até se resolver. Então, tipo, é muito normal esse tipo de situação. E a imprensa, o jornalista... O caso do Aidar lá com outro cara lá, se fosse no Corinthians, mano, ia dar um reboliço pra caramba, né? Vai por mim. Esse caso do Aidar, vai dar o pessoal vai enxugar, principalmente a Band, né? Vai enxugar isso até não poder mais. O pessoal gosta de uma intriguinha, né? Adora, é o que dá ibope, o povo faz mesmo. Eu não faria diferente, pra falar a verdade, então... Você tem que... É aquele negócio, né? O jornal publica o que o povo quer ler, né? Exatamente. No momento que o povo não tiver mais nem aí com o caso do Aidar... Aí troca o assunto, né? O assunto. Isso é notícia, não importa qualquer ramo do jornalismo, seja esportivo ou não. Isso é fato. Né? O caso da Isabela Nardoni lá, que os pais jogaram, né? Pô, ficou um ano falando do caso. Então não pode mais. Fala até hoje. Os casos mais midiáticos a imprensa acaba esticando o assunto o máximo que consegue, né? Porque é isso que você falou, né? É o que vende. É o que vende, eu faria o mesmo. Então não tem como crucificar isso. É o que dá o pão, é o que pode pagar a conta. Então é normal, cara. Mas sobre esse negócio dos times, Corinthians claramente é o que mais é aproveitado pela mídia, entre aspas. O Corinthians e o Flamengo, tanto que são os times que mais recebem de televisão, né? Cota de televisão, de transmissão. Isso é um absurdo, mas é assunto para outro programa, essa diferença de valores que os times recebem. É brincadeira deixar o Guerreiro na fim do mundo, né? Pode fazer, depois a gente bota a matéria. Mas então, você se vê trabalhando em que área, assim? Você pretende, depois de formado, depois de estar exercendo a sua função, aí você pretende migrar ao repórter de campo? Qual que é a área que te atrai mais, né, pra trabalhar no esporte? Repórter de campo ou até mesmo repórter de televisão ou rádio, não tem porquê. Acho que uma coisa vai levar a outra, né, se for fazer. Mas o meu objetivo é ser repórter de campo. Tá lá no CT, ser o setorista, né, que o pessoal chama, né? Campo. Então, minha meta é isso. O que vier depois, se vier também é lucro, cara. Legal. Ô Luiz, o que você acha da imprensa virtual, cara? Qual um site que os caras que acham confiável, que você não acha? O Lance, Globo Esporte, Gazeta Esportiva. Qual desses aí você acha que tem credibilidade e qual que tem mais ruela? Qual que tem mais ruela? É complicado, porque o Globo Esporte ele tem umas matérias boas no G1, né? Globo Esporte, na parte do Globo.com, como tem coisa idiota, como aquele caso que eles fizeram uma matéria só pra falar dos dois jogadores que a sombra formam um cachorro. Isso sangra o jornalismo, isso aí, né, na internet eles falam que isso é coisa de estagiário, né, cara? Cara. E é foda, mas credibilidade eu acho que não tem como fugir a Globo, cara. A Globo, por mais que todo mundo critique a Globo e tal, a Globo é o exemplo de jornalismo, não tem... Porque eu não sei, uma vez que eu tava ouvindo, não vou me lembrar bem, mas o pessoal até tava falando assim, aonde você viu isso? Foi no Lance. Pô, acho que foi como é o nome daquele narrador do Sport TV? Milton Leite? O Milton Leite. Milton Leite é muito engraçado os jogos dele, eu gosto muito dele. Ele falou assim que no seu... Acho que saiu uma notícia no Lance, ele falou, se saiu no Lance é porque já aconteceu faz 2 semanas já. Ele fez esse tipo de chacota. Mas aí é mais a questão da concorrência, né? Assim, no meu gosto pessoal, eu gosto muito do Globo, né, do Globo Esporte. E do Lance. São os dois mais... Assim, são os dois que eu mais gosto, assim. O Lance eu lia muito, cara. Eu comprava quase todo dia o Lance. Hoje em dia nem mais, não mais. Hoje não dá mais. A questão da internet é complicado, mas a Globo, sem sombra de dúvidas, é o jeito de... Assim, é o espelho, né? Muita gente fala mal da Globo, mas eu bato palma pra quem faz jornalismo, principalmente jornalismo esportivo da Globo. Cobertura da Globo na Copa do Mundo não tem uma igual aqui no Brasil. É verdade.
A Band parece Várzea, se comparar a cobertura da Globo com a Band. É até engraçado porque, tocando no assunto aí da questão da Globo, a Record pegou os direitos de transmissão das últimas Olimpíadas, né? E você viu que não foi a mesma coisa das anteriores, né? A questão do... tanto que a Globo vai transmitir as Olimpíadas. então, né? aqui no Brasil o pessoal meio que abriu as pernas, né? Vai todo mundo ter direito de transmissão, né? E tal, mas essa última. O que eu acho que é o certo. É válido. O certo é válido. Isso. Porque vocês lembram em 98, na Copa de 98, quando o SBT transmitia a Copa do Mundo? Não sei se vocês lembram disso, tanto que o comentarista era o Serginho Malandro. Eu lembro que eu vi o final da Copa de 98, tinha 6 anos de idade, que eu nasci em 91. Eu lembro disso até hoje, cara. O Brasil na Copa do Mundo, numa final contra a França. E meu pai tava assistindo no SBT, cara, porque ele achava engraçado. Eu lembro do SBT, o amarelinho, quando saía gol, né? Parecia aquela bolinha quicando lá, zoando, era o do amarelinho. Mas a SBT é muito amador em tudo, quase, que ele faz, né, velho? Cara, eu lembro que, eu acho que foi nessa época também, acho que 98, 99, o Palmeiras jogava a Copa Mercosul, a antiga Copa Mercosul. O Silvio Santos, ele deixava o programa do Ratinho rolando até uma certa hora, e ele só transmitia o segundo tempo do jogo, cara. Aí, tipo, ia jogar Palmeiras em time lá, o cara só transmitia o segundo tempo. Olha que amadorismo, o SBT é piada, cara. Teve uma época que eles queriam roubar o futebol da Globo, mas eles não conseguiram, não. E de certa forma até bom, porque o SBT fazendo o esporte é esquisito. A vantagem do SBT é que ele não tem essa questão de horário, né? O SBT, se tiver que transmitir jogo às 6 da manhã, transmite, às 9 da noite, às 6 da tarde, ele não tem... A Globo, ela, por ser, querendo ou não, um dos maiores canais do mundo, ela tem uma prioridade dentro da agenda dos campeonatos. A novela dá mais ibope do que o futebol, né? Então a prioridade é a novela. Porque, por exemplo, o jogo entre aspas, o jogo de um brasileiro não vai começar até acabar a novela. Isso é fato. Não é... Porque o horário 10 da noite, ele não é pensado, ele não tem outro sentido, a não ser a questão da Globo, né? De encaixar na grade da Globo. Porque 10 horas não é bom pra ninguém, né? Não é bom pro jogador, não é bom principalmente pro público, é horrível, né? Pro pessoal que trabalha com futebol é horrível, né? Que o jogo termina à meia-noite, o pessoal fica fazendo entrevista, tal, sai do estádio 1 hora, 2 horas da manhã, né? Então, a Globo, nesse sentido, ela ferra com todo mundo, mas ela que... E a CBF fez, pra mim, uma das maiores cagadas assim, desse ano foi ter tirado o jogo das 11 horas. Que tudo bem, que pro jogador é aquela coisa do físico e tal, mas, mano, eu acho que assim, jogador tá lá, é pra jogar, meu amigo, independente do clima. Na Europa, o povo joga na neve. No inverno. Assim, tem uma parada, mas eles chegam a jogar. Mas a questão do jogo das 11 eu achei válido, mas agora num sol que tá fazendo, principalmente na região aqui sudeste e o pessoal lá do nordeste, não dá pra você jogar às 11 horas. Mas aí faz parada técnica também. O jogador tá acostumado. Na Bolívia o povo joga na altitude. Não, cara, eu acho que o cara ganha 300 mil, ele tem que jogar até no inferno. Exatamente, eu concordo. O povo na Bolívia joga na altitude, cara. O povo na Bolívia joga na altitude. Mas aí lá eles não têm opção, entendeu? Aqui você tá prejudicando o jogo, entendeu? Eu entendo essa questão que vocês falam de o cara ganha muito, tem que jogar do jeito que colocar, as condições que colocarem. Mas você prejudica o espetáculo colocando o jogo às 11. Ninguém vai correr as mesmas coisas às 11 da manhã do que corre às 4, às 6 da tarde, entendeu? É diferente, prejudica o futebol. E eu acho que quando prejudica o espetáculo, todo mundo sai prejudicado. Os torcedores, a imprensa, principalmente as pessoas que vão ao estádio assistir o jogo. Eu já não acho. Eu acho que foi uma das maiores, assim, desse ano, assim. Acho bem... Eu gostava muito dos jogos das 11 horas, porque era um horário tranquilo pra todo mundo. O horário é ótimo, na verdade. Não, eu também gosto do horário, só que questão que prejudica, é fato. Eu acho que pra mim, sim, o Luigi tem todo o direito de discordar, mas eu acho que prejudica o futebol, cara. É que sempre tem um ponto bom. Não, isso aí é qualquer coisa na vida. Eu acho que na época, antes desse verão que a gente vai entrar agora, vai ter até o horário de verão, agora, imagina o jogo às 11, seria às 10. O jogo seria entre 10 e meio-dia, né? No horário normal. Puta, é um calor insuportável, entendeu? Por mais que você faça uma parada de 2 minutos,
não vai ser a mesma coisa que você jogar às 5, né? Tanto é que os jogos geralmente eles são adiados para 5 horas para pegar aquele horário de verdade, o horário das 4, né? Ó, é brincadeira deixar o Guerreiro na fim do mundo, né? Pode fazer, depois a gente bota a matéria rápido. Então, Luigi, recentemente, né, as mulheres têm tomado um espaço de direito, né, em todos os setores da nossa sociedade, e na questão jornalista também não é diferente. A gente tem até a Renata Fã, que chega a ser um ícone, né, do feminismo ali no esporte, porque ela apresenta um programa do horário de pico, podemos dizer assim, né, na grade de futebol, que é a TV Bandeirantes, que é a segunda emissora assim que transmite futebol. E ela ocupa um lugar de destaque, né? Ela começou, né, como assistente de palco, podemos dizer assim, do Milton Neves. E hoje ela tem um programa só dela, né, cara? E é bem legal isso. E como você vê toda essa força feminina, a Glenda eu não vou conseguir... Glenda Kolovic lá, da Globo, né? Puta, eu adoro ela, eu acho ela uma excelente apresentadora. E tem outras... Na verdade, o jornalismo esportivo é uma área bem machista, né? Assim, tá mudando isso. Eu acho que tem que mudar, porque a mulher, como você disse, que tem que ter seu espaço assim, em todas as áreas, independente de qual seja, ela lutou por isso, né? E eu acho que a Renata Fã é uma jornalista muito boa, cara. Eu gosto dela como sim, formadora de opinião. Acho que ela tem umas opiniões até que muito boas, cara. Claro que como apresentadora... Eu ia falar isso, que assim... ela é bem melhor que o Milton Neves, isso não precisa muito, mas assim, eu não tô falando das mulheres, eu tô falando da Renata Fã, eu acho ela muito chata, cara. Mas eu acho que é muito mais questão da direção do programa. Eu acho ela muito artificial, parece que ela não faz nenhum comentário natural sobre futebol. Eu acho que ela fica muito no formal, sabe? Eu não gosto dela apresentando. Mas eu já não acho. Acho que é muito mais culpa da direção do programa, que quer ser uma coisa muito mais torcedor do que jornalismo opinativo. Eu acho que esse é um grande problema do jogo aberto por causa disso. É muito mais torcedor do que jornalismo, né? Muito mais zoeira, sabe? Então. É legal de vez em quando, mas eles usam muito isso. Eu parei de ver o jogo aberto há muito tempo. Então, cara, mas vocês não acham que... Lógico, isso aqui seria que ter uma mulher, né? Uma mulher feminista pra gente vai discutir esse assunto com mais profundidade. Mas no caso, por exemplo, da Renata Fã, daquela Larissa Sertal, que são mulheres muito bonitas, né? A gente tá aqui, a gente... Sim, é lógico. Ela assiste lá idiota não afirmar isso, mas né? Você não acha que é muito mais ali pra você criar uma imagem um pouco sexual da mulher, né? Porque você coloca mulheres exuberantes ali e não é mais pra chamar atenção em relação a... Não, eu acho que o fator da... Com certeza. Pelo mérito delas mesmo? Eu acho que o sex symbol delas, assim, principalmente agora com a Larissa Sertal, que é a nova Renata Fã, né? Com certeza, porque você vê todo o programa, ela tá com aquele vestido apertado e é papai. É igual fala o Denilson, né? Mas porque, ó, se a gente lembra bem, tinha aquela Daniela Freitas também. Lembra aquela bem antiga que o Milton Neves também tinha? Sim, teve vários, né? Tem a surfista lá que acabou indo pro Globo Esporte lá também. Isso, lembro, sim. Mas assim... Infelizmente, tem muita assim, jornalista assim, que aparece assim, que é sexy symbol, cara. A Larissa Sertal, é lógico que podem contrariar a gente, porque isso às vezes é um preconceito até que a gente tem em relação a mulher ser bonita e ela não poder ser competente. A gente sabe que isso aí não tem nada a ver, mas é que me parece, né, pela mídia ser capitalista, né, e pela mídia só visar a audiência, que às vezes aparenta que... Por exemplo, essa Larissa Sertal, eu não vejo ela comentando o futebol com tanta propriedade como a Renata Fã, por exemplo. Porque ela não tem o espaço dela, né? Pode ser isso também, mas é uma coisa que às vezes é uma coisa que eu vejo de fora e não tenho também tanta propriedade pra falar, porque eu nem assisto tanto programa esportivo assim, eu vejo muito mais pela internet. Não, o fato da mulher ser bonita ajuda ela em qualquer atividade que ela exerce. Se a pessoa for
arrumado. A gente fala homem arrumado, né? Se a pessoa for arrumada, independente do emprego, mano, Ajuda. vai dar certo. É que assim, A imagem ela da vai, pessoa. ela vai A imagem da pessoa, a aparência da pessoa no mercado de trabalho é essencial. Conta, né? Conta muito. ela vai seguir o padrão social que a sociedade, né? Que o padrão que a TV determina que seja o ideal, eles vão colocar lá a mulher. Não que aquilo ali realmente seja o ideal, o mais bonito, até porque a gente sabe que isso vai partir de gosto, né? Mas a TV colocar a mulher ideal ela é desse jeito, ela tem esse tipo de cabelo, o corpo dela tem que ser desse jeito, então eles colocam esse tipo que, pra mídia, é ideal pra chamar a atenção, e às vezes não é nem porque a mulher manja pra caramba de futebol ou de qualquer outro tipo de esporte, né? Não, é verdade. Tem algumas que manjam, viu? A Paula Matotti, assim, pra mim tá aí, é uma das novas revelações, assim, do jornalismo esportivo, pra mim é a Paula Matotti. Apesar dela ter virado âncora no Jornal da Band, Não, né? ela é excelente mesmo. Ela é mais uma desses casos que a gente tá falando. Ela é muito bonita, só que ela também tem muito conteúdo, né? E o que eu tô falando, que a gente tá falando, né? O fato dela ser bonita ajuda a mulher em todas as atividades que exerçam, né? E por isso que a gente tá falando, o mundo é machista, né? As pessoas... Culturalmente, né? Principalmente o Brasil é um país machista, querendo ou não. Ficou anos na ditadura com a mulher não podendo votar. Então, tem toda essa questão social aí por trás. Mas assim, por exemplo, a Glenda Colosso, eu não vou conseguir até o eu vou tentar mais umas 5 vezes eu consigo acertar o nome dela. Mas enfim, a Glenda, ela não é uma mulher que tem uma beleza assim exuberante. Ela é uma mulher assim, na minha opinião, né? Ela é uma mulher comum, mas ela destoa a questão de apresentação. Ela tem uma simpatia. Sim, ela é muito boa. Ela é extrovertida, né? Ela era do bodybuilding. Isso, né? ela é ex-atleta. Ela é ex-atleta. Mas então, você vê como que um machismo... A gente não consegue imaginar uma mulher na Globo transmitindo futebol, narrando ou comentando, né? Eu acho que a gente tá longe de um cenário assim, né? Vai demorar, viu? Vai demorar. A própria Daiane dos Santos, né, que é a ginasta olímpica, ela também virou comentarista na Globo quando tem... É da Globo ou da Record? Eu não vou lembrar agora. A Daiane, acho que ela tá fazendo alguns comentários na Globo. Então, ela quando tem alguma coisa de atletismo na Globo e tal, ela comenta. Ginástica olímpica. Ginástica, né? Então, meio que eles estão dando nesse espaço, né, entre aspas, até, pra mulher, assim, no jornalismo esportivo. Acho que ao passar dos anos isso vai mudar. Não... Sem sombra de dúvidas, é só questão de tempo, acredito eu, né? Então. Nosso país não é tão atrasado assim, né? Eu acredito que possa mudar, mas eu me lembro que tinha uma... Não sei se ela é jornalista ou se ela só comentava, mas a Soninha era excelente, cara. Eu lembro dela transmitindo alguns jogos, se eu não me engano, da Rede TV. Eu sei que isso não ajuda muita coisa, mas eu lembro que ela transmitia, ela tinha umas opiniões super legais, cara. Ela manjava de futebol mesmo. Você chegou a acompanhar algum trabalho dela? Assim, deixa eu ver que eu tô vendo aqui no Google, Sonia Francine. Não lembro dela, não. Ela trabalhou na Rede TV? É isso? Isso, o que eu me lembro dela, ela trabalhou na Rede TV. Não, se for na Rede TV, então é pior ainda. A Soninha, cara, ela era, se eu não me engano, ela apresentava um programa na Rede Cultura. Eu não vou lembrar do programa, mas era um programa tipo de... um altas horas, assim, é um programa voltado para o público jovem, que ela comentava sobre comportamento na adolescência e tal. Ela era uma jornalista desse tipo, né? Tipo, era uma espécie de Serginho Grossman. Eu tô vendo aqui, ela tá atualmente na ESPN. Então, ela é muito boa, cara. Eu lembro dela de algumas opiniões dela que ela dava. Ela é vereadora também. Ela manja de futebol. Eu votei nela, inclusive. Ela ganhou meu voto. Olha aí. Ela é do Partido Verde. Pra quem entende a referência, tá ligado. Tá com Bob Marley, por favor. Mas bom, chega de passar pano, elogiar, vamos pra hora mais legal do cast aí, que é a hora de escrachar. Você gostava do Silvio Luiz, cara, narrando, falando um monte de... Ô, louco! Não, louco, o bicho é o outro. O Silvio Luiz é o narrador do PES, né, agora. Ele mesmo, que fala... Esse mesmo. Ele... Pô, acho ele engraçado agora, bom. Deve ser difícil querer assistir um jogo sério, né? Um jogo dramático, ele fala de qualquer coisa, né? Ele parece que a gente gravando podcast, né? Comenta qualquer assunto.
olho no lance. Cara, eu não consigo jogar PES, assim. Eu já não consigo jogar PES, ainda mais com a voz do Silvio Luiz, não dá, mano. Não dá. E o Cajuru? Vocês gostavam do Cajuru, mano? Ele falava muita merda, né, o Cajuru? Cara, eu gostava do programa O dele. Cajuru, ele é um cara que sem papas na língua, cara. Eu vou falar sério, o Cajuru, na época que ele fazia o programa na Band, ele era muito bom, mas o Cajuru ficou completamente maluco, cara. Você vê as últimas entrevistas dele, ele perdeu totalmente a noção. Ele tá desfigurado, né? Não sei se chegaram a ver ele recentemente, ele tá muito esquisito, cara. Ele tá em Portugal, né, atualmente. Ele tá no Jornalismo Esportivo de Portugal lá, a última vez que eu lembro lá. Ele apareceu no SBT recentemente, Cara, ele né? tava muito maluco. Ele fez um programa um tal de Jogo Duro no SBT, mas também não durou muito. Afinal de contas era no SBT, né? O cara foi pro SBT e pra Record pra fazer programa esportivo e tá fudido, né? Tá fudido, eu não quero. Hoje pra trabalhar no jornalismo esportivo, não trabalhar. Eu prefiro trabalhar não, porque pra gente TV. Ele tá fudido. Ele tá aqui, ó. Tô vendo aqui no Wikipedia. Ele tá no Esporte Interativo. Não, Esporte Interativo. O Esporte Interativo é um canal que faz umas coisas bacanas. Eles estão com o Champions League agora, eles transmitem. Então entre aspas, né? Porque a Band tá dando. Não, então, pelo que eu fiquei sabendo, eles estão repassando pra Band. Aí eles são a emissora oficial, assim, né? Que comprou diretamente os direitos. E eles. A ESPN também transmite. Então, eles estão repassando pra que é pra canal aberto, né? O Esporte Interativo, ele é um canal aberto, na verdade. É brincadeira deixar o Guerreiro na fim do mundo, né? Pode fazer, depois a gente bota a matéria. Rápido. Luciano do Vale, vocês gostavam do Luciano do Vale? Eu achava ele muito chato narrando. E no final de carreira dele dava dó, porque ele errava todos os nomes, cara. Ele tava ruim no final. Ele tava muito mal. O Neto falou que o Neto foi um grande amigo do Luciano, né? Apesar do Luciano ter criticado muito os jogadores, né? Os ex-jogadores, né? Ele xingou muito por muito tempo, mas os dois foram muito amigos, assim. Ele falava que no final da carreira o Luciano do Vale não conseguia nem erguer o copo d'água. Devia estar. Era um estado deplorável, assim. Mas dava dó dele narrando o jogo. Eu gostava dele, achava ele bem emocionante, assim, na época de ouro dele, acredito eu, na época do Campeonato do Mundial de 2000, né? Vocês falavam que não era campeão, mas é campeão. Não é, cara. Infelizmente, escuta para nosso vocês, cast lá sobre o. Eu já ouvi, eu discordo de vocês, tá? Isso é inveja. É inveja de vocês. Mas pra mim o auge da carreira dele é ali, nos anos 2000, lá ele narrando ali fervorosamente, né? Mas até o final desse ano, antes da morte dele, tava errando muito nome. Infelizmente, ele falava Jadson, ele falava Elias. Tava demais. Engraçado. E o Denilson, cara? Vocês gostam do Denilson? O Denilson, ele faz a parte comediante, né? Ele é um fanfarrão ali. Mas ele até que é um cara que comenta legal, assim, né? Não dá pra levar ele muito a sério, mas, puta, no meio da Band lá, ele manda muito bem, né? A concorrência lá é fraca. Eu acho que é bom, assim. Ele é fica... engraçado e é ponderado também, né? Ele não fala nenhuma besteira assim. Ele fala o que ele pode falar, essa que é a verdade, né? Ele fala o que ele pode falar. Ele tá na imagem de comentarista comediante, né? Chega a ser irritante algumas vezes, mas ele é bem pontual em alguns comentários. Eu gosto dele até. Melhor que o Neto. Pô, o cara ser melhor que o Neto não chega a ser um elogio, você tá ligado, né? Aí tem o Ronaldo, né? Ronaldo Giovanelli. Nossa, o Ronaldo Giovanelli. Os dois são ruins, né? O Nazário, né? O Ronaldo Fenômeno comentando também é de doer, né, mano? Felizmente ele parou, ele saiu da Globo. Ô Luigi, o que você achou lá do Ronaldo comentando quando o Close fez o gol e passou dele, mano? Cara, achei. O Ronaldo foi fantástico como jogador, sem sombra de dúvida, né? Por favor. Mas, mano, como comentarista é deplorável, não dá, mano. Mas nesse jogo contra a Alemanha foi engraçado, né? Quando o Close fez o gol, aí os caras focou nele, mano. Ele fez uma cara, tipo, fudeu. E o Casão? O Casão eu gosto, cara. O Casão, apesar das suas coisas fora do jornalismo, né? Ele ser drogado por muito tempo, fumando e cheirando, ele é um bom comentarista, cara. Eu gosto dele. Ele só não deve. Apesar dele se perder muitas vezes. Eu fico imaginando o Casão assim atrás, 5 minutos. O pessoal deve ficar tenso pra caralho, né? Tipo, puta, e agora? O que será que o Casão tá fazendo, né? Não, porque. Não, o Casão, assim. O Casão é um bom comentarista, cara.
assim, desses aí, ele é um dos melhores, assim. Né? Não, Graças a Deus, né? Ele pelo menos tá fazendo bem pro Corinthians. Não, então, mas você tinha até comentado que você gosta mais do Theo José do que do Cléber Machado. Pra mim, o melhor equipe de transmissão é quando tá o Cléber Machado, o Casão e o Caio. Eu acho que eles têm um entrosamento bacana. O jogo às vezes tá ruim e eles conseguem dar uma descontraída ainda, fazer uns comentários. Eu acho bem legal a transmissão quando tá os três. O Theo José já não desce pra mim, cara. Pra mim ele tem cara de Fórmula Truck, tá ligado? Ele não dá, velho. Ele tem cara de jogo de Série B. Ele tá muito mais no pé da Fórmula Indy, né? Ah, então, as cara. Coisas aí que ele sempre fez, assim. Todo jogo dele é ele tenta dar mais emoção do que o necessário, sabe? Ele é aquele narrador nato, assim, né? Tipo, pra mim já fica um pouco artificial. Mas eu gostava muito do Nivaldo Prieto. O Nivaldo Prieto na Bandeirantes, ele tá na Fox Sports. Ah, assim, ele tá na Fox agora, Sports. Né? Ele saiu da Band? Saiu faz um tempinho já. Ele saiu depois que o Luciano morreu, né? Ele é bom, pô. O Nivaldo Prieto faz falta. Na minha opinião, ele é muito melhor que o Theo José. Ele era um cara também. Ele era mais ou menos que o Celso Cardoso é pra Gazeta, né? Aquele cara sério, fazendo um bom trabalho no meio de um monte de gente fazendo fanfarrice, né? Mais ou menos isso. Agora de ex-jogador tem o Veloso, né? Que é, entre aspas, a nova revelação, né? Da Bandeirantes, né? Tá sempre Veloso lá. Eu gosto dele, cara. Eu também gosto, cara. Eu também gosto. Ele tem uns comentários ponderados até. Apesar dele ser bem anti-Corinthians, né? Mas aí é que eu gosto dele mais ainda. Por que será, né? O cara é ídolo do Palmeiras, né? Por que será? O Pelé, vocês gostavam do Pelé? Puta que o pai. O Pelé, eu só lembro dele gritando treta com o Galvão Bueno. Ele tá no SBT recentemente, né? Quando tem cobertura de Copa do Mundo, ele comenta lá pro SBT no jornal. Faz tempo que o SBT não pega a Copa do Mundo, né? Pra fazer também. Eu acho que, sei lá, das últimas 4, 5 o SBT... A última foi em 98, então. Acho. Mas aí... Mas coitado do Pelé também, né? O Pelé quando abre a boca, meu Deus, né? Isso pelo amor, né? Ele é igual E o Miller, você gosta, Luiz, do Miller? Eu gosto, acho que ele tem uns comentários bem suaves, assim. Ele é bem na linha, assim, de comentário. Eu gosto dele. Eu não acho que ele não tem aquela coisa de ego, sabe? Eu estava nele na Sport TV, infelizmente ele sabe da Sport TV. Cara, o Miller, ele tava esses dias no estádio 97, né? Eu, o Caissara, a gente tava escutando. Cara, o Miller, ele não fala nada com nada, mano. Eu também acho. Eu acho ele horrível, cara. Cara, ele é muito doido, assim, tipo, ele fala umas coisas assim que você não encaixa uma coisa com a outra. Não é aquele cara que consegue construir um argumento. Fora que eu lembro que ele falando no campo, assim, ele falando do jogo, o cara fazer o que ele foi um gol bonito que o cara chutou e o goleiro não conseguiu pegar. Tipo, ele falava umas coisas bem óbvias, assim. E a última vez que ele foi no estádio, faz pouco tempo, acho que foi essa semana, cara, ele não, o pessoal perguntando umas coisas pra ele falando nada com nada, não conseguia... Sabe aquele, quando o cara começa a falar, o outro fica, tipo, esperando mais alguma resposta, fala, o cara não vai concluir, tipo, né? Aí... ele cortava assim, aí o pessoal dava um tempo, mesmo, tentava puxar mais algum assunto, sabe, não saía, Uhum. Mas ele é engraçado, o Miller, mas o pessoal também, um saudosismo danado, né? Começa a falar que o Miller não tem muito a ver com o programa de hoje, né? Mas o pessoal começou a falar que o Miller era melhor que o Neymar. O Miller na época seria melhor que o Neymar é hoje, né? O pessoal tem um saudosismo danado, né? Vocês não acham? Mas o Miller foi um puta de um atacante. Mas será que ele seria Achei, o Neymar hoje ou será? Pelo que eu lembro dele... O Miller, pra mim, assim, dos atacantes que tem na seleção brasileira, ele dá de 10 a 0. Até no Neymar? Não sei, porque o Neymar, né? O Neymar, ele já não é mais uma promessa. Uma promessa, o Neymar... né? É uma realidade. Cara, você pode falar o que quiser do Neymar, é mala, é cheio de frescura, mas, porra, o cara joga demais, velho. Eu sou santista, sou suspeito pra falar, mas, porra, o Neymar joga demais. Não é à toa que o cara... Não, ele... Assim, ele no Santos, eu achava ele muito caicai, muito não me toque. Agora no Barcelona ele é outro jogador, cara. Totalmente diferente. Você viu como é foda, né?
Quando o cara tá na Europa, o cara vira outra pessoa, outro jogador. Ele tem um, O cara é muito mais completo, sabe? tem um senso de... Claro que ele não é um Messi da vida. Ele tá muito atrás do Messi. Não, né? lógico, Tipo, mas isso não quer dizer que ele seja um jogador inferior, um jogador sem qualidade, só porque ele é inferior ao melhor jogador dos últimos anos aí, provavelmente. Ó, é brincadeira deixar o Guerreiro na fim do mundo, né? Pode fazer, depois a gente bota a matéria. Quem mais vocês acham aí que dá pra meter o pau aí? Vamos partir pro Neto já? tem o Rubinho Barrichello, mas o Rubinho Barrichello outro esporte. é outro esporte. A gente... Ele é atrasado até no comentário. Mas então, vamos lá. E o Neto, cara? Começa pelo Neto aí, por favor. O Neto é um babaca. O Neto dá pra né? dizer que o Neto é um jornalista? Não, não é. Primeiro que ele odeia jornalista. Né? Ele odeia. Ele fala desletrado lá, não sei o que, mas ele nem completou o ensino médio, pra falar a verdade. É um burro, um cara que não dá credibilidade nenhuma. Né? Eu até falei no começo que eu gostava dele, entre aspas, né? Porque ele não era esse cara mala, assim, né? Ele dava uns comentáriozinhos lá legal, mas tipo, não era nada demais, né? Agora ele tá muito. Cara, o Neto seria bom saber onde? No SBT. Porque o Silvio Santos ia economizar dinheiro, cara. Porque o Neto, ele comenta jogo, ele narra, ele fala da torcida. Ele tá narrando, ele tá comentando, aí ele fala, aí agora o cara pegou a bola. Aí agora, pra falar a verdade, apareceu a torcedora bonita aí, ó. Bonita, olho azul. Chupando sorvete. Dá pra casar. Chupando sorvete. E agora o Gandula tá esperando a bola. E agora o goleiro, ele começa a narrar, tipo, o que aparece na tela, ele começa a narrar. Aí ele fala, esse torcedor, veio pro dono da bola aqui. Nunca vi um torcedor que ele falou assim, tipo, vou chamar pro dono da bola. Nunca vi um torcedor no programa dele. Não, cara. e outra coisa que a seleção brasileira tinha que ter 250 jogadores, né? Porque todo jogador faz uma jogada. Fala a verdade, o Dunga não convocar o Jadson é uma sacanagem. Aí passa o jogo de São Paulo. Apesar que eu acho que o Jadson... Não, mas assim, todo jogador... Atualmente ele merece uma vagazinha. Mas, tipo, ele chegar e falar, puta merda, o Alexandre Pato é um gênio. Aí, merece uma vaga. Não, e todo gol que sai, ele fala que é o mais bonito do ano. Ele, não, pra falar a verdade, esse gol aí, na minha opinião, é o mais bonito do ano. Aí na outra semana saiu outro gol, ele, não, esse gol é o mais bonito do ano. A questão da falta... O Pato, pra mim, já vou deixar claro aqui no podcast, o Pato, pra mim, é uma das maiores mentiras do futebol. Igual o Robinho. O Robinho também é outra mentira. Querendo ou não, ele nunca deu certo fora do Santos. Só mostra que ele é um jogador bem mais ou menos. Igual o Denilson também, que foi uma outra mentira. Disparou a metralhadora de mentira agora. Mas então... Ele é Neto é cheio dessas. Nossa, o Alexandre Pato é um baita de jogador. Merece uma chance na seleção brasileira, que não sei o que. Vai tomar no cu, mano. É um chinelo, um pipoqueiro do caraca. O Neto não tem de porra nenhuma de futebol. O Neto é uma piada, cara. Às vezes o jogador bate na bola, ele batia na bola com maestria, mas ele não consegue comentar isso, porque às vezes o jogador bate a falta, ele fala que é de 3 dedos, só que o jogador bate chapando a bola, sabe? Os comentários assim, puta, o que esse cara tá falando, sabe? Que esporte que esse cara tá comentando? Por favor, me explica, cara. O Neto é lamentável, cara. Eu faço mais ou menos igual eu vou no estádio, né? Quando tá passando o jogo pela Band, que é a única opção, eu desligo o som, cara. E escuto pelo rádio, se eu tiver muito afim de ver a partida, eu deixo sem som, porque chega a dar raiva ver o Neto comentando, cara. Chega, é muito. Aquele cara que, mano. É insuportável. Não dá, ou deixa no mudo, ou vai pra Globo aguentar o Kleber Machado falando nada com o Kleber Machado eu gosto, eu vou defender o Kleber Machado. Só porque ele é santista, ele né? é santista? Jura? Só porque ele é santista doente, cara. Cara, o Kleber Machado, a gente tem que dar mérito pra ele, que ele é um cara que conseguiu ascender na carreira na sombra do Galvão, né, mano? Mas ele que aceitou a posição de segundo narrador e tocou, né? Mas eu gosto bastante. Ele aceitou a posição de Rubinho Barrichello. Cara, a gente fala do Rubinho Barrichello, mas, porra, quem não queria ter a vida do Rubinho Barrichello? O cara ganhou milhões. Eu queria. Eu queria ser segundo, se fosse pra ser igual o Rubinho. O cara ganha dinheiro pra ser zoado, porque não tem comercial do vivo agora que o pessoal fica zoando com ele, e ele tá ganhando dinheiro pra ser zoado, cara.
ele é o cara que mais disputou Grande prêmio, corridas. né? Pô, a gente fala do Rubinho porque ele é brasileiro e a gente queria que ele fosse substituto do Senna, mas o Sim, foi muita pressão por cima do cara. O Rubinho é um muita pressão. baita piloto, assim, ele não é um craque, né? Excelente. Ele não é um gênio Não, mas ele é um ótimo, cara, é um ótimo piloto. É igual o Massa, é o mesmo nível do Massa. O Massa eu achei ele um pouquinho melhor até. Mas tipo, ele caiu numa fase também que tinha o Pelé do esporte também, que era o Schumacher, né? Não dava pra ele, né? Era muito... Pelé, o Schumacher era Super Saiyajin. Pelé, o Schumacher... Ele tá em coma ainda, tá né? zoado, Por falar nisso. cara, Tá, tá zoado. Acho que não volta não. Tá na boca da morte, coitado. Ó, é brincadeira deixar o Guerreiro na fim do mundo, né? Pode fazer, depois a gente bota a matéria. Rápido. Mas bom, galera, depois a gente sentar o aço aí em todo mundo, falar mal de todo mundo, porque a gente tem a internet, né? A gente pode fazer o que quiser na internet, nessa maravilha que foi feita. Queria agradecer a participação do Luigi aí, pô, satisfação mesmo. Eu espero que você tenha gostado de participar com a gente. É nóis. Eu quero gravar mais, cara. Eu gosto de esporte, então é nós que voa. Só chamar mais. Qualquer tema aí que quiser. É nóis. Se quiser falar mal dos estaduais. Ó, e se quiser, eu já falo, assim, eu já vou deixar minha opinião aqui sobre o podcast do Corinthians, né? Que vocês falaram do campeonato de 2000, aquela coisa toda, certo, né? Não sei se vocês vão deixar esse espaço pra mim. Mas eu vou dar minha opiniãozinha aí. O campeonato de 2000 no Mundial foi o Mundial da FIFA, sim, tá? Não adianta chorar, não adianta falar nada. Só que vale lembrar que aquele campeonatozinho mundial que o São Paulo disputava, né? Ele era bem mais aquelas coisas que tá tendo recentemente da Copa Flórida, sabe? Essas coisas, sabe? Acontece na Europa que o São Paulo participou. Sei. Recentemente. Torneio de verão, né? Isso, o campeonato de verão. Esse era o campeonato da Copa Toyota, lá que antes era a Copa Toyota. E a FIFA nos anos 2000, ela chamou o Palmeiras, tá? Só que o Palmeiras recusou. Não sei por que raios o Palmeiras recusou. Tanto porque eles tinham um pré-contrato pro Mundial de 2001, né? Só que foi tão fracasso de patrocínio por parte do patrocinador do campeonato de 2000 que eles nem fizeram mais, né? Tanto porque depois a FIFA finalmente fez oficial o Mundial lá do Japão, né? No Marrocos. Né? Então o Corinthians é campeão sim, tá, galera? Não adianta chorar, não adianta falar. O São Paulo é trimundial? Isso é fato. Assim, tanto porque o Palmeiras pra mim foi campeão na boca. Parte lá não merecia, né? Tanto porque o Copa Toyota lá o Palmeiras perdeu pro Manchester. Mas é isso, cara. Quando foi campeão mundial, sim. Choros antes. E o campeonato de 2005 foi roubado, sim. Assim, o Inter merecia ganhar o título, sim. O Inter ganhava muita bola. E o dirigente do Alib roubou muito no Corinthians. Tanto porque o resquício do que aconteceu no Corinthians foi em 2007, né? Todo mundo sabe o que aconteceu em 2007. Foi por culpa do senhor do Alib, que é Jurabiche, que está voltando pro Corinthians. Tá dando as caras. Almoçou com o Pato esses dias. Sim, almoçou com o Pato aí. Eu acho que ele vai pro Tottenham, viu? Parece, não sei. Pra vocês seria ótimo vender o Pato, né? Pra recuperar algum dinheiro aí. Porra, com certeza. Vai e não volta mais, por favor. Mas é isso aí, Luigi. Eu não posso deixar acabar o programa sem fazer a piada, né? Onde tá o Mário? Atrás do armário. Bom, galera, né? A gente volta na semana que vem com mais um podcast aí. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o